então, essa é a segunda parte da live com o Renato, que eu deixei vocês suspensos aí, né? Querendo saber do que realmente o príncipe Albert morreu. Vamos ver agora com o. Vamos ver agora o Renato contando. Mas então, você estava falando a respeito. Ficou até assim, ficou suspenso, né? Ficou em Foi. suspense, né? Do que o príncipe Albert morreu, então. Porque eu confesso que eu sempre achei que ele pegou a tal da febre tifoide, porque ele tinha ido num palácio atrás do filho, que o filho, o Bert tinha aprontado Exatamente. alguma, né? O Bert, ele. Nessa época, já estava começando a discutir o casamento dele. A filha mais velha do casal, Victoria Albert Vicky, tinha se casado com o herdeiro do rei da Prússia. E Vicky e Vitória, eles eram favoráveis a que Bert se casasse com a princesa Alexandra da Dinamarca, que era uma das princesas mais bonitas daquela época. Se a gente confiar, por exemplo, nos pincéis do Winterhalter, que o retrato que ele pintou da Alexandra da Dinamarca, ela era uma princesa belíssima. O príncipe Albert, ele era um pouco cauteloso com aquela união, porque na época a Prússia, ela estava na disputa com a Dinamarca pelo ducado de De Holstein, né? rosto, é. E aí o Albert, ele era mais a favor da Prússia do que da Dinamarca nessa questão. Então, é tanto que o casamento ele só se efetiva depois que o Albert morre. E o Bert, ele se envolveu com uma atriz. O príncipe Albert ficou desesperado, né? Já vendo no filho dele um comportamento perigoso para um futuro monarca, né? Será que os escândalos que marcaram os reinados dos Do antigos reis da Hanover. dinastia de Hanover vão voltar nesse meu filho aqui? Então eu tenho que conversar com ele. É, e aí o Albert, ele se expõe, né, a, a uma atmosfera bem tensa. Já estava princípio de inverno ali na Inglaterra. O Tâmisa, ele era um rio muito sujo, pessoal. Ele saíam uns miasmas terríveis ali do rio, né, principalmente no inverno. E que, para vocês terem uma ideia, às vezes nas sessões do parlamento você tinha que colocar lençóis perfumados, que era para o fedor do rio não impedir os políticos de manterem os debates ali do parlamento. Então era muito complicado. E o Albert, ele desde o início, ele se preocupou com essa questão sanitária inglesa, principalmente do funcionamento dos palácios. Ele que reorganiza a limpeza do Palácio de Buckingham, que instala vasos sanitários com descarga ali no palácio. Ele viu que o Palácio de Buckingham tinha ratos, que era um protocolo imenso para limpar as janelas por dentro e por fora, que as chaminés nunca eram também limpas corretamente, e que havia um gasto dispendioso de dinheiro. Por exemplo, ocorria todas as noites um jantar que era oferecido para os membros da casa do rei Jorge III, que já tinha morrido há muito tempo, e ele vê aquilo ali como um gasto desnecessário de renda pública, e era preciso economizar. A família real tinha que dar o exemplo. É tanto que Vitória é a primeira monarca a pagar imposto sobre o que ela recebia, né, depois que a lei de Sir Robert Peel é aprovada. E também ela é uma das primeiras monarcas a deixar uma herança grande de dinheiro para os seus descendentes. Ela tem uma quantidade grande ali de bens que não são do Estado, que são dela, de propriedade pessoal dela, que ela deixa para os descendentes, né? Então ela pega esse espírito de economizar muito do príncipe Albert. E o príncipe Albert, ele teve sempre uma compleição física mais delicada. Ele tinha problemas intestinais muito sérios, né? Ele não se adaptou também bem à gastronomia inglesa. É tanto que no ano de 1861, poucos meses antes dele morrer, ele estava tomando mais líquido, se alimentando mais através de alimentos líquidos do que sólidos, porque ele não estava conseguindo fazer a digestão correta daquilo ali. E o doutor Jenner, que foi quem deu o diagnóstico de febre tifoide, ele foi muito conquistado, ou contestado na época. Como o príncipe Albert morreu de febre tifoide e a rainha, os filhos dele e outros membros da casa real não foram contaminados. Mas pelo diagnóstico do médico, então, se disse que o príncipe Albert morreu, então, de febre tifoide, e o Dr. Clark, que fez também aqueles diagnósticos
erradíssimos em outras ocasiões, apoia o colega dele e ainda disse mais. Disse que o príncipe Albert contraiu a febre tifoide porque foi conversar com o Bert e se expôs à contaminação. Sim. E aí a Vitória ela passa a tomar raiva do filho porque ela acredita no que o Dr. Clark falou. De novo, ela comete esse engano. Ela cometeu esse engano no caso de Lady Flora. Ela cometeu esse engano no caso da princesa Vicky, quando adoeceu com 1 ano de idade e brigou com Albert por causa disso, e agora caiu nas palavras do Dr. Clark de novo. E ela não acreditou que o Albert fosse morrer até o príncipe dar o último suspiro. É tanto que as cartas que ela envia para o tio deles, o Leopoldo, eram sempre cheias de esperança, né, de expectativa. Os médicos estão me garantindo que ele vai se recuperar. A princesa Alice, que era a segunda filha na ordem ali do casal, era quem estava servindo de enfermeira para o pai, e ela já tinha enviado uma carta até para o Bert e para alguns outros irmãos, para a filha dela, Vicky, na Prússia, afirmando que a morte do pai deles podia ser iminente. Só a Vitória que se recusava a enxergar isso, porque o Dr. Jenner e o Dr. Clark estavam lá falando que o príncipe Albert ia se recuperar. Eles falavam que ela queria ouvir. Eu quero exatamente. Era que ele ia se recuperar e que a situação não era grave. Então, no dia 14 de dezembro, quando a Vitória acorda, que ela entra no quarto, ela vê que o marido dela não vai sobreviver. Que o príncipe Albert realmente está para morrer. O príncipe Albert chegou a perder até mesmo a consciência em algumas ocasiões, não estava conseguindo falar. E quando ela vê o marido dela com aquela expressão marmórea no rosto, deitado, olhando para o vazio, ela sai do quarto em prantos e ela se recusa a voltar. Quando a Alice retorna, pega na mão dela, Vitória já sabe o que foi que aconteceu. Ela volta no quarto, há tempo de ouvir o último suspiro do marido e o príncipe Albert então morre. E ela registra no diário dela como ela ficou desolada, como ela abraçou o corpo do marido, como ela gritou. Ela não conseguia, né, assimilar aquilo ali. E o problema é que o Albert deu o tempo todo sinais de que ele estava com esgotamento físico muito grande, de que ele estava trabalhando demais, ele era incansável na condução dos negócios da família real. A Vitória sempre dependente do ponto de vista dele, sempre dependente das palavras do marido. Ele preocupado também com a questão dos filhos, com os casamentos, ele principalmente com a primogênita. E ele foi adoecendo a olhos vistos, né? Tanto que ele começa, se você olhar nas fotografias, o príncipe Albert ele já está com umas pernas muito finas e um ventre muito inchado nos últimos anos de vida dele. O cabelo dele quase todo cai, ele até começa a usar perucas, né, para disfarçar isso daí. A pele ganha um tom bem marmóreo, como eu falei para vocês. Ele faz uma visita a Rosenau, em Coburgo, em 1860, e ele fala para o irmão dele, Ernest, que era a última vez que ele estava vendo o palácio de infância dele. Ele já sabia que ele não ia sobreviver, e quando os médicos estavam ali no leito de morte dele falando, não se preocupe, você vai sobreviver, o príncipe não sabia, eu não vou. Ele já sabia que ele ia morrer, então ele morreu em 1840, aos 40 anos, em 1861, Vitória ficou isolada. Aquela morte para ela. E o que? Mas aí o que seria? Seria estafa? Não se tem o diagnóstico até hoje. Foi problemas intestinais. Tá. Assim, o que os biógrafos dele mais cogitam a possibilidade de que foi em decorrência de um problema intestinal maltratado, que evoluiu possivelmente para um tumor. Tá. E foi diagnosticado como febre tifoide, e o príncipe morreu em decorrência disso. Entendi. Vitória, então, ela preferiu acreditar no relatório do Dr. Jenner. E colocar a culpa no primogênito. Ela não compareceu ao funeral de Alberto, cortou os cabelos, como era até uma tradição entre algumas viúvas. Por exemplo, a imperatriz Maria Teresa da Áustria, mãe da Maria Antonieta, quando o marido dela, o imperador Francisco Estevão, morreu, ela cortou também os cabelos, e a mesma coisa fez a Vitória. A Vitória cortou os cabelos para que os cachos fossem colocados entre os dedos do cadáver do príncipe Alberto.
e ela fotografou o Albert, pediu para que fotos fossem tiradas dele no leito de morte. E em cada cômodo ali do castelo de Windsor, onde o Albert morreu, tinha ali uma foto dele. Ela queria que tudo ficasse igual ao que o príncipe tinha deixado. Então, os cômodos tinham que ser fotografados também, nada podia mudar. Até o final da vida, Vitória ainda tinha o costume de ordenar que a roupa de seu marido fosse colocada, como se ele ainda estivesse vivo, né? E uma bacia de água quente colocada também para ele fazer a toalete, para fazer a barba. E ela passa esses anos pós-morte de Albert dedicada a preservar a memória dele de todas as formas possíveis. Preservar em pedra, ela encomenda várias estátuas memoriais dele, encomenda uma biografia monumental do príncipe Albert também, para mostrar ele como esse príncipe das ciências, o grande idealizador da exposição de 1851, e se ausenta cada vez mais da vida pública. O que para a monarquia foi uma coisa gravíssima, né? Porque o chefe de Estado, ele representa a nação, e a figura da monarca era essencial em muitos momentos, como por exemplo nas aberturas anuais do parlamento, em inaugurações, exposições, encontros com outros soberanos. É um tipo de trabalho que só o soberano pode fazer, por exemplo. Aí, isso até hoje, aliás. Né? Por exemplo, a gente vê a visita que a Rainha Elizabeth II fez na Irlanda, para tentar acabar com as relações ruins que existiam entre Inglaterra e Irlanda, a República da Irlanda. Era uma visita que apenas ela, como chefe de Estado, podia fazer. A mesma coisa se aplicava a Vitória. Mas Vitória achava que, depois da morte do Albert, ela não podia mais fazer aquele trabalho sozinha. E ela fica chateada quando a imprensa parece não entender que ela está vivendo o luto dela. E ela declara luto fechado de 2 anos. As damas da corte só podiam se vestir de preto. Até os lojistas começaram a se queixar, as modistas, de que estavam cansadas de fazer essa roupa preta, que queriam cores novamente ali na Inglaterra. E Vitória se permitindo, se trancando cada vez mais naquele luta pegada, aferrada, a todas as vontades finais do príncipe Albert. Tudo que ele disse será agora minha lei, foi o que ela escreveu na época. Pouco depois da morte do príncipe, a princesa Alice se casa com o grão-duque Luís de Hesse, Luís IV de Hesse. Uhum. Em 1863, o Bert se casa então com a princesa Alexandra da Dinamarca. E esses casamentos dos filhos mais velhos, eles têm um efeito não muito bom na rainha. Ela não conseguia conceber a ideia de que os filhos dela estavam sendo felizes em suas uniões matrimoniais, enquanto ela era uma viúva com 40 e poucos anos. Tipo, tem que todo mundo chorar a morte do... Isso, todo mundo tem que ser exatamente. infeliz junto com ela. Quando a Vicky falava como ela estava feliz com o marido dela, ela fica insultada. Como você ousa dizer que sua felicidade é maior do que a minha? Que horror. Ela era uma monarca muito ciumenta. Então, a Alice, ela tinha um pouco mais de tato, né, no tratamento com a mãe. Ela tinha ciúme dos casamentos dos filhos, porque ela tinha ficado viúva com 40 e poucos anos, e os filhos mais velhos dela estavam começando a se casar, estavam começando a se dar bem em seus matrimônios. E até algumas das filhas dela, como a princesa Luísa e a princesa Helena, elas evitavam beijar os seus maridos na frente da mãe, porque sabia que a Vitória não gostava disso. Tudo fazia lembrar ela a ausência do príncipe Alberto. E ela se recusava. E ela se recusava a fazer o papel dela como monarca, que é o papel representativo, de representar o Estado. Se a rainha não está cumprindo a função dela, para que então ter uma monarquia? Então começa a questionar para que qual a função do monarca, surgindo então partidos republicanos na Inglaterra. Na década de 40, a Vitória e Alberto tiveram ali algumas situações difíceis com o movimento cartista. Logo depois da morte do príncipe consorte, lembrando aqui, gente, o príncipe Albert consegue o título de príncipe consorte 15 anos depois do casamento dele com a Vitória. A Vitória, por uma carta régia, dá ao marido esse título, que a coroa matrimonial o parlamento não permitiu.
E surge então, depois da morte do Albert, os primeiros partidos republicanos ali na Inglaterra que queriam então o fim da monarquia. E Vitória, ela não dá atenção para esse perigo. A filha dela, Vicky da Prússia, fica muito preocupada, a Alice fica muito preocupada. Todos eles estão vendo que a reclusão da Vitória de suas atividades públicas tá ali causando problemas para a instituição. No final, é o primeiro-ministro de Israel, um judeu, a quem Vitória faz Lord Beaconsfield, que consegue aos poucos tirar a Vitória desse ostracismo. E o de Israel tinha uma forma de alisar o ego da Vitória que os outros premiers dela não tinham paciência para isso. É tanto que ele, quando conversava com a Vitória, ele se referia como nós autores, porque ele era autor de romances e Vitória tinha publicado recentemente um livro de memórias sobre as férias que ela passava com Alberto na Escócia. Então, nós autores, e a Vitória se sentiu o máximo por ser escritora também. E o Disraeli conseguia assim, alisar o ego dela. Que cansativo. Muito, muito. Ali por volta de 1876, Vitória já tem quase 60 anos, e surge uma questão preocupante para ela. O filho dela, Arthur, se casa com a Grã-Duquesa Maria da Rússia. O imperador... Grã-Duquesa Maria que vai lançar a moda da bolacha Maria. A Grã-Duquesa Maria, o imperador da Rússia, o pai dela, exige que ela tenha na Inglaterra o tratamento de Alteza Imperial, o que colocaria ela na frente da princesa de Gales. Ou seja, a princesa de Gales, a futura rainha da Inglaterra, teria que fazer reverência para a Grã-Duquesa Maria. Depois da Guerra Franco-Prussiana, que surge o Império Alemão, a filha da Vitória Vicky será a próxima imperatriz também. E aí Vitória estaria na hierarquia abaixo da própria filha. É quando ela quer o título de imperatriz da Índia. Ela já era chamada de imperatriz da Índia, porque isso não foi formalizado, e o de Israel consegue isso para ela em 1876. E ela passa a assinar os bilhetes mais singelos como Vitória, Rainha e Imperatriz. Finalmente ela havia conseguido se tornar imperatriz da Índia, e isso deu um ânimo renovado para ela nos negócios públicos. Ela dá um grande baile ali no Palácio de Buckingham, e ela mostra para os convidados todas as joias que ela havia conseguido da Índia, a quantidade de diamantes que ela recebe de lá. Então, o tesouro real britânico aumenta muito nessa época. E o de Israel vivia em disputa ferrenha com o Lord Gladstone. Eles ficavam praticamente se revezando no ministério, foram os grandes políticos ali que disputaram o parlamento na segunda metade do século XIX. Vitória não gostava do Lord Gladstone porque ele também não fazia questão de agradá-la. Já o de Israel não. O de Israel ele era todo sedutor. Só de sedutor. E Vitória gostava muito da forma como ele tratava ela. Vitória mandava buquês de primaveras para o Israel. E ele usava essas flores como distintivo. Olha, eu estou usando uma flor que a rainha da Inglaterra me deu. Aí, Vitória, em agradecimento, dá a ele o título de Lord Beaconsfield, que era o nome de um personagem de um romance dele. Então ele se torna um nobre. E o de Israel tem ascendência judia, né? É de Israel e de Israel. E o príncipe Albert, ele tinha um preconceito contra judeus. Preconceito esse que era compartilhado pelo Bert, pela Vicky, e a Vitória não tinha. Gente, é uma das coisas mais interessantes que eu pude reparar na Rainha Vitória, que ela não tinha preconceito de classe nem preconceito étnico. É tanto que quando o rei dos Zulus ele é capturado por Lord Gladstone, ele é recebido pela Rainha Vitória como um monarca reinante. E a Rainha Vitória insiste para que Lord Gladstone restitua ao rei dos Zulus a coroa dele. Então ele volta ali para o reino dos Zulus, apesar de ser um domínio britânico agora, mas ele volta mesmo com a coroa dele de rei. Então Vitória ela tinha esse... isso era muito dela, muito particular dela. E a não gente era uma coisa de ver de se colocar acima das outras raças. Isso a gente vê, por exemplo,
na relação que ela tinha com o escocês John Brown, que se dirigia a ela da forma como ele bem entendesse, não tinha um É, tratamento, não dava a ela um tratamento régio, e também na amizade dela com Abdul Karim, o indiano, que era escriturário na prisão em Agra, e ele é enviado para a Inglaterra na comemoração do Jubileu de Ouro da para Rainha levar em o tapete, né? Para levar o tapete isso, para a rainha. e acaba se tornando secretário particular dela. Então, a corte ficava chocada como Vitória demonstrava favoritismo por essas pessoas simples do povo, enquanto outros nobres não tinham tanta estima da soberana. Então, esse é um traço muito interessante do caráter dela. Ou é de uma esperteza absurda, né? Pode ser também. Mas eu não sei se ela. Talvez, assim, com a idade, ela tenha se tornado maliciosa o suficiente para perceber que se aproximar dessas pessoas populares garantiria para ela o amor, a estima A do povo, imagem, né? né? Trabalhar A a imagem imagem junto ao povo. dessa monarquia popular que ela cria, baseada na unidade familiar. E ela tentava evitar, como eu falei para vocês, escândalos de vida conjugal dos membros da família dela de todas as formas. Então, a gente está falando sobre a Rainha Vitória e eu esqueci de mencionar que em 1878 a filha dela, Alice, morreu de difteria. A enfermeira do príncipe Albert, né, a filha que ela tanto gostava, a mãe da futura czarina Alexandra da Rússia, morre de difteria. E o Grand-Duque, o Luís IV de Hesse, se casa com a amante, é um casamento morganático. Vitória, quando sabe daquilo ali, desse segundo casamento, ela fica horrorizada. E ela dá 5.000 libras para a amante do Luís IV de Hesse repudiar aquele casamento, porque manchava a honra dos netos dela, dos filhos da princesa Alice. E ela tinha um carinho muito grande por aquelas crianças de Hesse, né? Principalmente pela Vitória, a mais velha, que se casa com Luís de Battenberg, e com a Alice, por exemplo. Que É, depois vira quando Mountbatten. a Alice, ou Alec, ou Alexandra, ela era a menina dos Ou olhos da Rainha Sunny. Vitória. É, ela era a menina dos olhos da Rainha Vitória. A Vitória disse que nunca tinha visto uma criança tão bonita. E quando ela percebe que a irmã dela, a mais velha, Elizabeth, ou ela, tá tentando um casamento russo para a irmã mais nova, a Vitória tenta impedir aquela união de todas as formas possíveis. Como eu falei Lembrando que para vocês no início da aula, a Elizabeth tinha casado na com o Rússia. Grão-Duque Sérgio, né? É. E aí a Vitória, ela nunca gostou muito dos Romanov, ela não apoiou o casamento do príncipe Arthur com a Grã-Duquesa Maria, e não queria que aquela neta também se casasse nem com Nicolau, nem com nenhum outro membro da família real russa, imperial russa. Ela tentou evitar aquele casamento de todas as formas. Então, em Coburgo, quando o irmão da Alexandra se casa, que ela percebe que Nicolau e Alec se gostavam muito, é que ela acaba consentindo naquele casamento, né? E até apoia no final das contas. O Nicolau passa a temporada com ela na Inglaterra, depois eles retornam para a Rússia em 1894, onde acabam se casando depois da morte do imperador Alexandre III. E é E engraçado que, Vitória. só fazendo um parênteses, quando porque essa coisa do parentesco era bem trincado, porque a futura rainha da Inglaterra era irmã da czarina da Rússia da época, Maria, né, a Isso, a Dagmar. Alexandra era irmã da Dagmar da Dinamarca, que era Maria Feodorovna. A nora da rainha Vitória era irmã da imperatriz da Isso, Rússia mas da é época. uma árvore genealógica É complicado, como complicadíssima. diz a Cláudia, Witt tem que fazer um mobile, não é uma árvore normal, tem Isso, que ser um mas mobile não, porque tridimensional. os herdeiros dela acabaram indo parar no trono da Espanha, no trono da Grécia, da Mas assim, Rússia. ele chama o Nicolau, em cartas para a mãe, ele fala, eu estou me comportando com aquele da vovó, e ele coloca a vovó entre É, aspas. E é engraçado isso, que ela via eles com horror, os Romanov e a é, Rainha Vitória via com horror. E ele estava horrorizado com o costume de Balmoral, que era uma festa onde a criadagem subia e podia dançar todo mundo junto. isso. Ele acha aquilo assim um horror, assim, imagina que a nobreza misturada com a plebe. Aí ele Isso, acha ela inclusive, selvagem.
Essas festas que aconteciam em Balmoral, para as pessoas mais populares, deu origem a um termo que em português a gente pode traduzir por balmoralidade, uma má moralidade. Acho que deve ter sido isso que o Nicolau pensou, Viu, né, né? quando ele viu aquilo ali. E, assim, nos últimos anos do reinado da Rainha Vitória, ela mais representava do que governava de fato, né? Assim, a influência dela foi aos poucos sendo minada pelo primeiro-ministro Gladstone. E à medida que Vitória percebia que o poder estava ali sendo tirado das mãos, mais ela tentava se aferrar a ele, mais ela tentava se apegar às insígnias da realeza dela. No final de 1900, Vitória já estava com 64 anos, quase 64 anos no trono. Sofria de reumatismo, já estava manca, com problemas respiratórios gravíssimos, obesidade mórbida, e mesmo assim tentando conduzir os negócios do Estado, até quando ela não conseguia mais ler os documentos que vinham na pasta ministerial para ela, ela pedia para que alguém fizesse a leitura, geralmente a princesa Beatriz. Que Ela era a pedia filha para a mais princesa velha, a filha Beatriz, mais nova dela, né? uma filha mais nova, a nona, a bebê, como ela chamava. Ela, quando a Beatriz quer se casar, ela é totalmente contra. Elas passam 6 meses brigadas, se correspondendo por carta, porque Vitória queria que Beatriz dedicasse a vida dela ao cuidado da mãe. Uhum. E quando a Beatriz, com 28 anos, quer se casar, a Vitória ela não consegue conceber isso muito bem, não. Ela não aceita com facilidade essa ideia do casamento da filha mais nova dela, de que a filha mais nova dela estava sendo tirada dos braços dela. Então, quando Beatriz se casa, a condição dela para que a rainha dê aprovação àquele casamento é de que a filha viva perto dela e continue sendo secretária dela. E então, no início de 1900, a saúde da Vitória já estava muito mal. Ela estava definhando a olhos vistos. E em 22 de janeiro, em decorrência dos múltiplos problemas de saúde que ela tinha, ela falece. Era então a rainha que por mais tempo tinha ocupado o trono do Reino Unido, sendo substituída nessa posição apenas pela descendente dela, Elizabeth II, em setembro de Ela já tá. 2015. É isso que eu ia perguntar, quer dizer. Em 9 de setembro de 2015, Elizabeth II passou a avó. Elizabeth II já está no trono há 68 anos. Vai completar 70 em 2022. É isso daí. Muito tempo. Eu espero, né, que ela viva até 2024 para Ela passar vai o Luís enterrar o filho, XIV. né? Vai. Ainda em 2024 ela passa o Luís XIV como a monarca que por mais tempo governou na Europa. E quando a Rainha Vitória morreu, ela fez alguns pedidos, né? Um dos últimos pedidos dela foi que a mão em mármore do Príncipe Albert fosse colocada no caixão dela, que alguns retratos do John Brown fossem colocados também dentro do caixão com mechas de cabelo dele, que o anel o anel de noivado da mãe de John Brown, que ele tinha dado para ela, fosse colocado também dentro do caixão, lembranças e retratos dos filhos fossem todos colocados ali, e um cortejo fúnebre grandiosíssimo parte de Buckingham até o mausoléu de Frogmore, onde ela está sepultada até hoje, ao lado do príncipe Albert. O filho dela, Bertie, assume o trono como rei Eduardo VII, reina até o ano de 1910, quando ele então falece, é Ele substituído fica pelo... 9 anos no trono. Muito pouco. E aí Eu ele é acho que vai ser suplantado alguma pelo coisa Eduardo assim com o V. príncipe Charles também. Não, 9 não deve anos. ser uma. Deve ser Charles o Breve. Eu imagino isso daí também. E assim, em 1901 acaba a Era Vitoriana e surge então a Era Eduardiana. O primeiro biógrafo da Rainha Vitória, assim, de destaque foi o Lytton Strachey, que escreve uma biografia que ele até dedica a Virginia Woolf. Essa biografia foi uma das primeiras editadas aqui no Brasil. Tem reedições dela o tempo todo, onde ele não teve tanto acesso à documentação, né, mas ele conseguiu criar um retrato psicológico bastante convincente da Rainha Vitória para a época. E é uma biografia que serve de referência para quase todos os biógrafos da Rainha Vitória até hoje, né? A biografia que o Strachey escreveu sobre a soberana. Ele conta Mas ali vamos algumas voltar anedotas da vida dela. só uma questão aí.
No caso do John Brown, que era Sim, o escocês. cavalariço, ele era Isso, escocês, né? Era cavalariço do Castelo de Balmoral, né? Na Escócia. isso. Ainda no tempo de vida do príncipe Alberto, 1848, ele já estava em serviço do casal. Depois ele Aham. foi sendo promovido, né, a secretário pessoal da rainha e depois a secretário permanente dela. Ele acompanhava a Vitória em todos os lugares, viagens que ela fazia no exterior, encontros que ela tinha com outros chefes de estado. E a imprensa ficava meio que horrorizada com aquela relação íntima que eles viam entre a rainha da Inglaterra e uma pessoa de condição social inferior, que era o John Brown, que E falava que com até, ela, até falavam, né? Chamavam ela de Senhora Brown, Senhora Mrs. Brown. Brown. É. Tinha. E Mas assim, você os acha que só detalhes, foi amizade? eu não sei. Eu acho assim Porque que é tão simbólico essa coisa dele ter dado o anel de noivado que pertencia muito, à mãe muito. dele e ela ser É enterrada. difícil. É difícil a gente falar porque é como eu falei para vocês. Assim que a Vitória morreu, os filhos dela editaram muita coisa para que o mundo só conhecesse a imagem da grande soberana e não da Vitória, mulher, ser humano. Então, até mesmo as cartas que ela trocava com Abdul Karim foram todas queimadas. A gente sabe muitos Sim, detalhes da relação sim. dela com Abdul pelos diários do Abdul que foram É. descobertos recentemente. E com John Porque Brown foi a mesmo. mesma Porque coisa. quando ela morreu, invadiram a casa dele, né, o governo Do Abdul britânico na Karim Índia mandaram ele pegou embora as para a coisas. Índia. E Isso, também depois, quando ele morreu, fizeram a mesma coisa, para ver se não tinha mais ex- nada, mas tinha sobrado esses diários que estavam exatamente. escondidos. E aí a princesa Beatriz, nos diários da Vitória, editou todas as passagens que faziam referência a John Brown para parecer que ele não teve tanta importância na vida da mãe. Só que a gente pode medir o impacto que John Brown teve na vida de Vitória pelos esforços que ela fez para preservar a memória dele. Ela chegou a dizer que a morte do John Brown foi tão sofrida para ela quanto a do Príncipe Alberto. E ela escreveu o segundo volume de Nossas Vidas nas Terras Altas, né, na Escócia. E o Príncipe Bert, o Príncipe de Gales, ficou chateadíssimo com a mãe. Você fala de Brown o tempo todo e eu não sou mencionado no livro. E ela responde para o filho: você leu errado. Eu menciono seu nome em 5 páginas. E citou as páginas do livro onde ela citava o próprio filho, enquanto o criado escocês era citado o tempo todo no registro. E aí, assim, os detalhes mais íntimos dessa relação Apagados. foram encobertos pela própria família, apagados. Não era uma relação convencional de amizade. Eles tinham intimidade. Eu não sei até que ponto essa intimidade foi. Eu não acredito que, pessoalmente, pela devoção que a Vitória tinha pela memória do Albert, que ela teria se permitido manter relações sexuais com outro homem depois da morte dele. E até, assim, ela queria que o mundo soubesse que ela era uma rainha eternamente de luto. E Aham. pelo próprio comportamento que ela tinha com os filhos, com os casamentos, de querer que eles também enaltecessem o tempo todo a memória do pai, eu não sei se ela chegou a ter um contato sexual com Brown. Eu acredito que não. Mas Né? enfim, era uma coisa que chegou a chocar a própria Algumas família, né? pessoas, algumas pessoas chegaram a cogitar essa possibilidade. O que é que está acontecendo com a rainha? Recentemente, eu li que Vitória acreditava, eu não sei se eu posso dar muito crédito a essa hipótese, que o Brown poderia ser um condutor, um mensageiro entre ela e o Alberto no além. Era um tempo Uau! que o espiritismo, uma época que a crença no espiritismo Aham, no estava oculto, né? muito em alta na Europa, e ela acreditava que podia se comunicar com o príncipe Albert através do John Brown, do criado escocês dele. Por isso que o mantinha tanto perto de si. Ou então era uma maneira de. Ele era criado. O John Brown era criado dele originalmente. Era originalmente criada do Albert e depois passou para casa da Vitória. Que coisa. Bom, vamos abrir para pergunta? Certo. Você não tem noção, uma segunda-feira tá cheio de gente aqui. Ativar comentários. É que fica tudo passando no seu rosto. Gente, e aí? Vocês querem fazer perguntas sobre a Rainha Vitória? Vocês gostaram da live?
Dessa Tem vez deu muita certo. coisa para falar, só que assim, é uma vida muito longeva, É. envolve 64 muitas pessoas e aí dar conta de tudo em 2 horas é é impossível. complicado, não, é complicado. Mas fica legal, porque pelo menos fica registrado, né, pro pessoal. Acho que o pessoal tá tímido hoje, ninguém tá querendo fazer pergunta. Amou a live, excelente, amamos. Do que a Rainha Vitória morreu? A Rainha Vitória morreu em decorrência dos problemas de saúde que ela já estava enfrentando há algum tempo, reumatismo, obesidade, Ela morreu com quantos anos? é só 80 aí, Quer dizer, já era uma idade avançada para a época. avançada para a Né? Já época. hoje, 80 e Isso. poucos anos já é avançado, quer dizer, Foi com além da 83 anos, pouco antes dela 83. completar 84. Ela tinha 83 anos quando faleceu. Quer dizer, tem a idade e todos os problemas que ela tinha, inclusive a, a obesidade mórbida, que pressão alta, um monte de problemas, né, relacionados. Isso, era Então, muita falando a coisa. respeito do boato do filho da Rainha Vitória com o Jack o Estripador, você sabe alguma coisa sobre isso? Não era o filho dela, não, pessoal, era o neto dela, o irmão mais velho do Jorge V, o Albert Victor. Surgiram os comentários quando ele morreu de febre, de influenza, ou gripe russa, como foi chamado na época, de que ele era a identidade por trás de Jack o Estripador, mas isso era só um boato, era só uma invenção. E depois que o Albert Victor morreu, o irmão dele, o Duque de York, se tornou o herdeiro do trono e se casou com a noiva do irmão mais velho, a Mary de Teck. O Albert Victor ele era apaixonado pela Alexandra, a Alec, que se torna imperatriz da Rússia. E Vitória queria casar a Alexandra com o herdeiro do trono. E a Alexandra não quis. E Vitória falou que ficou chateada porque a neta rejeitava a maior posição que poderia existir no mundo, que era se tornar a futura rainha da Inglaterra. E preferiu se tornar então imperatriz da Rússia, né? Aí o Albert Victor morreu de influenza e o Duque de York se tornou então herdeiro do trono, o futuro George V, avô da rainha Elizabeth II, tomou por esposa a princesa alemã Mary de Teck, rainha Mary, e eles foram pais do Eduardo VIII e do Jorge VI, O tio e o pai da atual Elizabeth rainha da II. Inglaterra. Para você falar um pouco sobre a relação da Vitória com o Abdul. Para quem não. Só uma pergunta: tem um filme sobre isso, né? E que é muito bem feito, gente. Aquele Ó, filme ele é muito fiel. A gente que gosta assim às vezes de falar de ficção, de adaptação dos fatos, etc. Aquele filme, Vitória e Abdul, ele é muito baseado mesmo em registros históricos. Aquelas, então. aquelas, aquelas intrigas da Casa Real por causa da amizade dos dois, a rainha tentando aprender hindustani com o Abdul contando para ela que ele não era criado de onde ele veio, que ele era escriturário. E a Vitória fica, então por que você está sendo meu criado aqui na Inglaterra? Você não tem que ser meu criado, você tem que ser meu auxiliar, meu secretário. E ele, depois de secretário, passa a ser professor de Hindustani da Rainha Vitória. A corte fica indignada com isso daí, como é que ela promove um indiano àquela posição. Vitória também quer fazer de Abdul um par do reino, quer dar a ele um título. Numa viagem a Paris, Lady Churchill fala com ela que ou ela viaja com a corte ou ela viaja com a Abdul. E Vitória, no acesso de fúria, varre todos os objetos da mesa e diz que ela é a rainha, que ela é quem decide quem deve acompanhá-la em sua viagem à França. Então ela dava muita confiança em Abdul. Uma coisa que o filme não retrata é que é assim, gente. O Abdul, ele tenta, de certa forma, também se promover às custas da Rainha Vitória, né? Ela já estava É, numa idade muito avançada. E tem uma foto, um dos poucos registros fotográficos que sobreviveram dele ao lado dela, onde ela está sentada numa mesa, com vários papéis, e e ele ele está em com. pé, com uma pose bem altiva. Se você olhar essa foto, parece que Vitória é a criada e ele que está dando a ordem. E o Abdu que quer que o jornal publique aquela foto. Quando a Vitória descobre isso, ela fica chateadíssima.
E Ah, o doutor Reid, né, o último médico pessoal da Rainha Vitória, que havia diagnosticado gonorreia em Abdul, quando fez um exame nele, foi quem falou isso daí para ela. Olha o papel que você está fazendo diante da imprensa. Aí a Vitória reconhece que ela tinha ido longe demais, né, naquela relação, mas o Abdul fica ali na Inglaterra com ela até a morte da rainha. estão perguntando se é verdade que o príncipe Albert, o esposo da rainha Vitória, recebeu um tiro de um atentado que era para ter acertado a Não, rainha. não, aquele atentado realmente aconteceu. Vitória sobreviveu, gente, a 8 tentativas de atentado. Uau! O atentado que eu imagino que a pessoa que fez essa pergunta esteja se referindo é um que aparece na Jovem Rainha Vitória, o filme em que o É, príncipe Albert toma um tiro no braço. Na verdade, a Vitória ela estava grávida da Vicky quando aquilo ali aconteceu e o tiro foram 2 tiros disparados que passaram por cima da carruagem. E ela não entendeu direito o que estava acontecendo, achou que era um disparo de fogo de artifício e o príncipe Albert que tentou protegê-la. Quando eles chegam no Palácio de Buckingham, é que eles têm ali um esclarecimento da situação e a pessoa que disparou o tiro foi acusada de ser cartista, depois apareceu um diagnóstico de loucura. Todas as pessoas que tentaram assassinar a Rainha Vitória acabaram recebendo um diagnóstico parecido de problemas mentais, foram degradados para a Austrália. Teve um senhorzinho mesmo que, quando ela estava passeando de carruagem, acertou uma bengala na testa dela e a bengala tinha uma ponta de cobre que deixou uma cicatriz na testa dela que ficou marcada por muito tempo. ah, E aí, nos anos 1890, uma casa de leilão tá leiloando o objeto. Vitória fica estupefata com aquilo ali, manda tirar aquele objeto do leilão imediatamente. Que ousadia! Você leiloar a arma que bateu na testa da rainha? o que estão perguntando? Qual a que nem você falou que o filme a rainha, né, e o indiano lá, ó, Vitória e Abdul. Abdu é bem semelhante, né, É. aos fatos. Mas e o que você acha da série Victoria? Gente, eu tenho que comentar que eu não assisti essa série. Ah, não, tá. Eu também assisti só Não, a primeira temporada. Eu achei eu não interessante, mas eu assisti. não. Inclusive, eu tô em débito com várias séries. Acho que depois de que eu me decepcionei com algumas, eu fui abandonando essa prática de assistir séries, principalmente baseado em fatos. A não ser que, Entendi, que sejam muito engraçadas, que me façam dar risada, aí eu assisto, mas do contrário. E a Vitória, a série, eu não assisti. entendi. Aí E por isso não o posso emitir príncipe uma virou. opinião. Quando o Albert virou príncipe, se aumentou o soldo. Não. Ele continuou com o mesmo valor, recebendo a mesma pensão, o mesmo salário, as 30 mil libras anuais. Entendi. Inclusive, depois disso, Vitória, depois da morte dele, as poucas vezes em que Vitória apareceu na abertura do parlamento foi para pedir pensão para os filhos dela que estavam se casando. Né? E uma das críticas que os detratores da monarquia inglesa faziam a ela era com respeito a isso, que parece que ela só queria abrir a sessão do parlamento para pedir dinheiro para os filhos dela que iam se casar. E quase nenhum deles consegue o que o príncipe Alberto manteve, né? A pensão de 30 mil libras anuais, que Vitória achou Ah, muito pouco na época, em face de que o tio dela, Leopoldo, quando se casou com a princesa de Gales, Charlotte, ganhava 50 mil, Alberto 30 mil libras, e os filhos dela, quando se casaram, não receberam nem isso. Eram 10 mas mil libras, 20 mil libras, mas não chegou a 30 mil, não, por ano? por ano. É porque a libra esterlina, na época da Rainha Vitória, ela valia muito. Hoje é Não, uma até das hoje, moedas né? mais caras do mundo, É, até é. hoje. Mas uma libra esterlina era muito cara mesmo no século XIX. Você tem alguma coisa específico a respeito da. Tem várias pessoas perguntando aqui a respeito dos encontros, tanto dela com o Dom Pedro II, quanto dela com a Princesa Isabel. Você tem. Ó, da princesa Isabel, ela se encontrou algumas vezes quando a princesa Isabel e o conde Deu foram visitar a família na Inglaterra. Se eu não me engano, na casa que eles estavam vivendo em Claremont. E aí a Vitória recebeu a princesa Isabel em 2 ocasiões ou 3, eu não sei precisar direito. Mas eu não tenho gravado aqui na memória nenhum registro da opinião da monarca sobre a princesa brasileira. Já do Dom Pedro II, ela, se eu não me engano, ela conheceu em 1876. É, não, Eu não eu acho que tô.
Eu não sei se é 76 ou é 71. Eu acho que é a primeira vez que ele sai do Brasil, eu acho que é 71. Eu não Mas lembro, ela achou ele assim muito alto. Ela falou que ele era alto, envelhecido. que ele se vestia de uma forma bem. Ele falou assim que Dom Pedro II ele era muito alto, homem bonito, mas envelhecido para a idade e que se vestia de uma maneira incomum, como se ela também não Não adotasse a mesma fosse. O que eu lembro o de mesmo estilo. curioso é que, assim, com essa mania dele de falar que estava viajando incógnito, e não como imperador do Brasil e não sei o quê. Quando ela quer dar a ordem da jarreteira para ele, ela pega uma dama de companhia, pega uma carruagem, vai até o hotel e dá a ordem da jarreteira para ele no saguão do hotel. Uma coisa assim Às vezes muito. ela era bem informal, às vezes, em algumas coisas. Aliás, a formalidade, essa pompa, esse cerimonial da monarquia era um traço em comum tanto da Rainha Vitória quanto do Dom Pedro II, de que eles É, não se sentiam tão confortáveis com todo esse cerimonial. E a Vitória, ela, assim, os grandes cerimoniais, os grandes eventos da corte dela, da história do reinado dela, que a gente pode traçar, são a coroação, o casamento, a exposição universal e os jubileus dela, o jubileu de ouro e o jubileu de diamante. Mas assim, as outras celebrações públicas, elas não foram tão cheias de pompa não, porque ela não gostava. entendi. E tem muita gente aqui que está perguntando coisa que você já falou, assim, que caíram. Ah, essa é legal. Se a Rainha Vitória e a Cici, elas se encontraram em algum momento. Eu acho que com a Cici não, pelo menos eu não me lembro de ter lido nada a respeito disso. Eu sei que a Eugênia e a Cici já se encontraram, e quando a Eugênia se encontrou com a Cici, foi numa época em que a Cici não estava mais querendo ser fotografada. Há uma fotografia das duas de costas e há uma litogravura das duas de frente, né? Mas com a Vitória eu não me lembro dela já ter se encontrado. Não sei. Talvez a Cláudia possa responder isso com Tem aqui um mais sim, detalhe. Fátima, eu acredito que é a Cláudia que está respondendo essa pergunta. A rainha escreveu. Se a rainha também escreveu que tudo isso era uma maçada, que o Dom Pedro falava, né? Que isso É, tudo era uma maçada, essa questão de essa pompa e circunstância e tal. ela não gostava de ver que os filhos acabavam sendo em alguns momentos mais populares do que ela. Por exemplo, quando Bertie se casou com a Alexandra da Dinamarca, as pessoas enlouqueceram, né, pelo casal, o príncipe pela princesa de Gales. E aí quando contavam para a Vitória das demonstrações públicas, né, favoráveis ao casal de príncipes, aí teve um momento em que quando ela foi fazer a inauguração de uma estátua do príncipe Albert, que ela viu que o público ainda tinha grande estima por ela e ela falou pro John Brown que estava do lado, você está vendo aí? Olha de que eles gostam mais, é de mim ou do meu filho? Ok. Ela era ciumenta demais. Ela era uma pessoa complicada. Estou perguntando se é verdade aquela cena que ela comia rápido e devolvia o prato e aí todo mundo Sim, tirava gente, e. isso era muito engraçado, era verdade. Vitória, ela comia com uma rapidez terrível. E assim, você tem os jantares tradicionais no Castelo de Windsor, com aquela mesa grande, com várias cadeiras. O monarca ele é servido primeiro do que os outros convidados, e assim que o monarca termina um prato, os dos outros são retirados também, independente deles terem terminado a refeição ou não. E a Vitória comia com aquela rapidez, igual o avô dela, Jorge III, fizeram essa comparação. E assim que ela terminava um prato, os outros eram retirados também. Aquela cena do início do filme Vitória e Abdul Mas é o Dom Pedro engraçada e é II, verídica. o Dom Pedro também era insuportável. O Dom Pedro II também, ele comia muito rápido. A ponto, teve uma vez que nessa dele comer rápido e sair e tal, o pessoal da escolta, porque a escola militar mandava eventualmente cadetes para servir de escolta para ele quando ele fosse sair do palácio. E um deles caiu desmaiado no meio do cortejo, porque ele estava com fome.
Coitado. Falta de comida, porque ele não conseguia acompanhar a refeição do imperador. E aí, então, o Dom Pedro ordenou que se servisse antes a refeição do pessoal que ia seguir com ele, que ele Coitados. comia depois. A Vitória, ela comia muito rápido. E acho que foi uma das causas da obesidade mórbida dela, foi isso, foram essas práticas alimentares erradas dela. Ela adorava doce, adorava pudim, comia com muita rapidez os pudins e acabou engordando muito. Tanto que ela precisava, às vezes, de uma cadeira de roda para se locomover, quando ela Nossa. estava mais velha. Estão perguntando se ela era uma pessoa que se preocupava com o povo, com a questão da saúde e da educação. Muito assim, porque como eu falei para vocês no início da live, Vitória, quando ela estava sendo educada, os preceptores dela tinham cuidado de que ela não lesse literatura onde a condição social era denunciada. Assim que ela se torna rainha, um dos primeiros romances que ela lê é Oliver Twist, de Charles Dickens, e ela toma consciência da situação do povo ali da Inglaterra, e ela fica muito preocupada, ela exige de Lord Melbourne memorando sobre a situação dos trabalhadores nas fábricas, o príncipe Albert também era preocupado com isso daí, e, por exemplo, se a gente reparar que Vitória ela deu muito apoio às reformas trabalhistas que foram propostas pelos premiers dela. Tanto que, durante o reinado dela, a jornada de trabalho do operário inglês é reduzida de 16 horas para 14, depois para 12, para 10. Então, ela via aquilo ali com muitos bons olhos. Quando teve crise da fome na Irlanda, ela também tirou dinheiro do próprio salário dela para ajudar os irlandeses que dependiam da batata. A batata era o principal alimento dos irlandeses, era o alimento que estava ali em falta, em crise na Irlanda na década de 1840. E Vitória então se demonstra muito preocupada com a situação do povo da Irlanda. Então ela tinha muita empatia assim pela população, só que ela achava que os problemas dela, os problemas pessoais dela, tinham que vir em primeiro lugar. Tá. Pelo jeito ela era bem egocêntrica nesse ponto, né? Se ela Muito. sofria, todo mundo tinha que Ela era. sofrer. Ela não tolerava que a mídia e o povo criticassem ela por viver o seu luto daquela forma tão intensa como ela estava vivendo nos primeiros anos após a morte do príncipe Albert. Como vocês podem fazer isso com a pobre viúva? Ou então ela dizia, as mulheres não são feitas para governar. Ela tinha isso, né? Ela Apesar de ela tinha isso, ser e eu uma tô rainha reinante, ela dizia que as mulheres não foram feitas para governar, e uma das e opiniões nem que para ela votar. compartilhava com isso era uma das opiniões que ela compartilhava com o Lord Gladstone. Ela não gostava do movimento sufragista que estava ali ganhando impulso nas últimas décadas do reinado dela. Ela achava um absurdo as mulheres saírem do seu papel de esposa para quererem votar. E o irônico dessa situação era que as sufragistas daquela época viam no fato de ter uma rainha reinante um indício de que as mulheres eram capazes de assumir cargos públicos. E as filhas da Rainha Vitória, Alice, Luísa, Helena, todas elas eram favoráveis ao voto feminino, só a Vitória que não era. Ela dizia que ela sabia o quanto custava ela. Isso, que era muito difícil, que ela estava trabalhando sem ajuda, que o príncipe, o querido anjo, o príncipe Albert, tinha morrido e ela estava fazendo todo aquele trabalho sozinha. Ela se queixava muito. E aquele drama. Estão falando, eu acho, não sei se. Perguntando o que a respeito da relação entre a Rainha Vitória e o neto, o filho mais velho da Vicky, Guilherme. que foi o Guilherme II da Alemanha. Como que era essa Isso. relação entre eles? Olha só, a Rainha Vitória ela via o Guilherme como teimoso. E ele que não tinha nem, que palavra eu posso dizer? Ele era egocêntrico, ele era Sim, mas um o narcisista egocentrismo total dele, com ele aquelas pisava minas. mais baixo com a avó. Quando se tratava da avó, ele abaixava a cabeça. Ele sabia reconhecer a autoridade da Rainha Vitória. Ele não reconhecia a autoridade da mãe, ele não reconhecia a autoridade da pai, mas da avó ele respeitava. E nem do tio, eu acho, se eu não me engano. Isso. Tanto que ele briga com todos os primos dele na época da Primeira Guerra Mundial. Então o relacionamento da Vitória com o Guilherme era tenso, principalmente por causa da relação entre o Guilherme e a Vicky, né?
que não era tão boa a relação de filho com a mãe. E É, há um aqui momento estão falando que justamente isso, daquela, acho e que há um momento inclusive, que Vitória ela se desloca para Berlim para conversar com o Bismarck sobre a situação da filha dela lá. E eles passam alguns minutos trancados conversando e o Bismarck fala: Nossa, com essa mulher dá para negociar. Eu registro a opinião que ele deixa sobre Vitória. Nessa mesma época, o Gladstone falou também: a rainha por si só é capaz de matar qualquer homem. estão falando que ela chamava as próprias filhas de vaca, que ela Era tinha. isso. A Alice, ela deu o apelido de uma vaca da leiteria em Balmoral, o apelido de Alice, porque a Alice quis amamentar os próprios filhos, e não era uma prática comum nas mulheres da nobreza. Que horror. Teve uma vaca em Balmoral que foi batizada de Alice. Que pessoa mais agradável. Então, a Vitória. Como era a relação da Vitória com Francisco José da Áustria? Era uma relação protocolar, pessoal. A Vitória, eu acho que É, o ela pessoal acha tinha isso aí que mais. era todo mundo Ela amigo. chegou a ter uma relação melhor com Maximiliano, que foi casada com a filha do tio dela, Leopoldo, Com a prima, né? é, do que com o Francisco José da Áustria. Bom, pessoal, a gente já está atormentando. Até que tem aqui, tá sem sombra, pedido de beatificação pra vocês. Não, nada a ver. O que aconteceu com o criado David? Pô, também já respondeu. Gente, eu acho que já foi, né? De uma live que não deu certo ontem, essa deu super certo É, hoje. Pessoal, ele tá falando do Maximiliano do México. O Maximiliano do México se casou com a prima da Rainha Vitória, a filha do Leopoldo príncipe da Bélgica. Leopoldo da Bélgica. Gente, muito obrigado, Renato, pela tua Eu disposição. que agradeço. Agora a gente tem que pensar outra rainha trágica aí pra falar sobre respeito. Estão me cobrando Mary Stuart. A gente podia falar da Mary Stuart. Ah, pode ser Mary, Elizabeth I, talvez. Maria Antonieta a A gente já briga das falou. duas, a gente podia criar uma Isso, live. dá pra pautar uma conversa bacana, porque eu vejo um revisionismo de algumas pessoas que assistem muito aquela série Reinado, e elas vêm comentar na página do Facebook do Rainhas Trágicas de que Elizabeth não foi rainha, de que a rainha de direito era Mary. Aí eu fico assim, como assim, gente? 400 anos depois, Elizabeth assinou por 45 anos, Elizabeth Regina, ela não é rainha mais, 400 anos depois, Não, ela ainda é agora, rainha. eu não sei se é hoje ou foi no sábado que a Leopoldina assinou o Tratado da Nossa Independência. Ah, na novela. Uhum. Aí tava um quiprocó no Twitter, eu falei assim, olha, eu tô oferecendo 105 mil reais para quem me mostrou o documento. Vamos lá, valendo. O pessoal acha que tudo que tá na novela é uma lição de história, é uma coisa assim, Não, eu acho assim absurda. que eu já falei, acho que até na nossa outra live, e eu já falei em outros momentos, que a ficção ela é uma porta de entrada interessante para Sim, você estudar, para você se sim. aprofundar. Eu, por exemplo, me interessei muito pela história da Ana Bolena e dos Tudor depois que eu assisti a outra, e eu percebi que a outra tinha vários erros de imprecisão histórica. É por isso que eu vou desgostar do filme? Não, eu ainda gosto muito da outra, das atuações, amo a Natalie Portman, mas não é um filme que você deva levar em consideração para se estudar o que aconteceu no período. E Não, isso é uma. vale para qualquer filme, série, novela, Sim. até Vitória e Abdu também tem os poucos erros de imprecisão histórica, mas tem. Mas a questão é que o que você fala é certo, porque quando eu comecei com o meu YouTube, era gente que estava entrando por causa da novela, em 2017, que agora está É uma pauta de reprisando. interessante, muito interessante. Assim, as pessoas se interessam porque o filme, a novela, tem um aspecto lúdico que, por mais que a gente escreva, não consegue alcançar da mesma forma. Então, as atuações, a reconstrução da época chama a atenção do grande público. E uma Sim, parte dele é que vai procurar ali estudar mais, outras vão reproduzir sensos comuns, como, por exemplo, de que Leopoldina assinou a independência do Brasil, é. como se fosse uma declaração como a dos Estados Unidos, que não Não, existe aqui, etc. não, e ainda assim, uma vez eu saí, na verdade, de uma discussão, ia virar uma discussão e eu parei,
Porque a questão era essa, não, é que como a história da mulher foi apagada no Brasil, destruíram o documento. Um documento como esse não ia destruir, não, gente. Uma declaração de independência não é um documento que destrói. Não existe. Mas então tá bom, o Renato. Então, muito obrigado mesmo pela paciência aí e o Instagram que colaborou mais hoje, né? Da próxima vez você faz a live da cozinha. Mas não foi culpa de internet, foi culpa do Instagram. Pessoal, muito obrigado. Desculpa. Não, foi culpa do aplicativo mesmo. Sim, ontem e hoje deu tranquilo, né, para falar sobre a vitória. É verdade. Tá bom, então, Renato, muito obrigado novamente. Obrigado a todo mundo que tá aí, tá bom? E depois isso aqui vai para deu certo, salvei tudo, vai lá pro YouTube. Tá? Um abraço, obrigado, viu? Abraço, tchau, tchau. Paulo, obrigado. Tchau, gente. E é assim, quem quiser, segue ele nas mídias dele. Você tá só com o blog agora, com o site? Tem o site, tem a página no Facebook, Twitter e o Instagram, por onde eu tô fazendo essa live aqui com você. São as redes sociais que eu administro. É o Rainhas Trágicas. Rainhas Trágicas, Tem a página no Facebook, aí tem a do Instagram, que é essa que eu estou utilizando, tem uma conta no Twitter e tem um blog, né, o site. Eu chamo de blog. Mas... Tá bom. Eu deixo as informações no comentário fixo do YouTube depois, quando eu subir isso daqui. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Tchau. Boa noite.